exposto. O encontro emocionante entre uma garçonete e o milionário oculto que transformou tudo. Ana sempre sonhou com um futuro mais brilhante, mas a realidade a aprisionava. Aos 28 anos, com o coração carregado de responsabilidades, ela equilibrava a rotina exaustiva de garçonete em um pequeno restaurante familiar na encantadora cidade de Imbira. Sua mãe adoentada dependia dela, e seu irmão caçula, Lucas, nutria o sonho de se tornar um grande chefe. As panelas aquecidas no fogão eram um reflexo de suas próprias aspirações, mas a paixão pela culinária estava sufocada pela pressão do dia a dia. Um dia, a vida decidiria mudar. Certa noite, enquanto o sol se despedia no horizonte, um silêncio envolvente tomou conta do restaurante, até que um cliente curioso entrou. Hugo. O clima parecia carregado de expectativa. Seus olhos carregavam um mistério que aguçou a curiosidade de Ana. Ao saborear um dos pratos que ele pediu, um clássico feito com o carinho de sempre, ela notou um sorriso de satisfação no rosto dele. Um sorriso que iluminou novamente seu coração cansado. E enquanto conversavam, Ana começou a se abrir, contar sobre as alegrias e as lutas. Ela percebeu que havia algo nele que a atraía, uma conexão inexplicável. Você não imagina como é difícil, Ana disse, as palavras escapando de sua boca como se fossem um desabafo guardado há muito tempo. Hugo ouvia atentamente e sentia a dor que emanava de cada frase. As injustiças sociais se entrelaçavam nas histórias de ambos. Ela, uma mulher forte, destacava-se em meio à luta diária, enquanto ele se via em uma situação que, de certa forma, refletia a sua própria insegurança. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Sem que Ana soubesse, Hugo decidiu agir. Ele fez uma doação anônima ao restaurante, investindo nos ingredientes que ela sonhava em usar, na esperança de que isso pudesse abrir portas para ela. Mas quando a notícia começou a se espalhar, Ana hesitou. O restaurante ganhava prestígio. Seus pratos agora eram comentados em toda a cidade. Mas por dentro, ela se sentia dividida. Aceitar a ajuda dele pode me fazer menos? Pensava, preocupada com o que sua família poderia pensar. Em um encontro entre os dois, Hugo confrontou Ana sobre seus medos. Você precisa entender que aceitar ajuda não diminui sua força. É um passo para o crescimento. As palavras dele pareciam mágica, mas Ana não podia. A conversa tomou outro rumo quando, ao compartilhar mais sobre suas famílias, descobriu que havia uma ligação entre eles. Um passado oculto que os unia de formas que não podiam imaginar. Como posso aceitar a ajuda de alguém que não sabe o que é passar fome? Ela pensou, lembrando-se de Lucas, onde a fome batia à porta frequentemente. A tensão entre os dois crescia, deixando um pressentimento no ar. O destino estava brincando com eles, entrelaçando suas vidas de maneira inesperada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A verdade do passado começava a ser revelada, mas seria essa chave que desbloquearia o futuro deles? Ana estava prestes a descobrir se poderia confiar na conexão que florescia entre eles ou se o peso do orgulho a manteria atrás de muros que pareciam intransponíveis. Como enfrentar a urgência desses sentimentos e ao mesmo tempo abraçar as mudanças que se aproximavam? As cores do crepúsculo no céu pareciam refletir a batalha interna de Ana, e a história deles apenas começava a ser escrita, cheia de esperanças e incertezas. Ana se sentia em um labirinto emocional, perdida entre a gratidão e a dúvida. Cada olhar que trocava com Hugo era um convite para atravessar o abismo que separava suas realidades. Mas como poderia dar esse passo? Enquanto isso, o restaurante fervilhava com novos clientes e elogios. Os novos ingredientes não apenas melhoraram os pratos, mas também reacenderam a paixão de Ana pela culinária. Sentia a chama da esperança, mas ao mesmo tempo a sombra da desconfiança se aproximava. Era um dia nublado quando mais uma vez se encontraram. Hugo parecia diferente, mais sério, como se estivesse carregando um peso nos ombros. Ela notou a tensão no seu sorriso e percebeu que havia algo que ele precisava dizer. Quando se sentaram à mesa, Ana respirou fundo. Você fez algo incrível pelo restaurante. Mas eu não sei se estou pronta para aceitar sua ajuda. Não quero parecer fraca. Hugo inclinou-se para frente, seus olhos transmitindo uma sinceridade que a fez murchar a insegurança. Ana, você tem um talento único, e eu só tentei dar uma oportunidade.
Você não precisa carregar todo o peso sozinha. O que eu fiz não diminui sua força, é uma chance de crescer. Um silêncio pairou entre eles, pesado como uma nuvem carregada de chuva. Ana queria acreditar nas palavras dele, mas algo dentro dela gritava que precisaria fazer uma escolha. O que realmente importava? A ajuda que ele oferecia ou a luta solitária que sempre conhecera? No fundo do coração, ela sabia que a vida nunca seria fácil. E se aceitar ajuda significava abrir as portas para outras oportunidades? Com esse pensamento, decidiu que poderia dar um passo à frente. Talvez eu devesse pensar em como posso transformar isso em algo maior. Hugo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o ambiente ao redor. Essa é a atitude. Vamos transformar seu sonho em realidade. Mas havia uma tensão no ar, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. O que você não me contou, Hugo? Ana indagou, cruzando os braços, sua curiosidade cada vez mais aguçada. Ele hesitou, a expressão no rosto mudando, como se o peso de uma revelação estivesse prestes a cair. Eu não sou apenas um investidor anônimo. A voz dele tremia levemente e Ana podia sentir a gravidade da situação. Nesse momento, o celular de Hugo vibrou, interrompendo a conversa. Ele olhou rapidamente a tela. Desculpe, preciso atender. 1 minuto, por favor. Ana observou enquanto ele se afastava alguns passos. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. As palavras estavam no ar, flutuando em um espaço que vibrava com expectativa. Enquanto ele se afastava, a mente de Ana se encheu de perguntas. E se a verdade estivesse mais próxima do que ela imaginava? E se seu passado estivesse mais interligado ao dele do que qualquer um deles pudesse conceber? As dúvidas a assombravam, e a pressa de desvelar esse mistério ganhava forças. O que Hugo não estava contando poderia ser a chave que uniria seus destinos ou o obstáculo que os separaria para sempre. Enquanto isso, a cidade continua a girar, a vida a pulsar. Ana sentia o peso da escolha sobre os ombros, e seus pensamentos se aglomeraram à medida que a dúvida se transformava em um impulso quase doloroso. Ela precisava saber. Quando Hugo voltou, o olhar dele já não era o mesmo. Um misto de determinação e vulnerabilidade preenchia a atmosfera entre eles. O que estaria por vir? Isso poderia ser o que transformaria suas vidas de uma vez por todas, ou seria apenas mais uma ilusão? Ana estava prestes a descobrir a verdade e, com ela, veria um novo dilema. Afinal, até que ponto estar disposta a se abrir poderia mudar o que acreditava sobre si mesma e sobre o relacionamento que começava a florescer? Quando Hugo se sentou de volta à mesa, Ana sentiu a energia ao redor deles mudar. A tensão que antes persistia agora se tornava palpável, em uma oscilação entre esperança e medo. Os olhos de Hugo brilhavam com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Ana, precisamos falar sobre o que realmente importa. Não posso esconder isso de você por mais tempo. Ela segurou a xícara de café, sentindo o calor contra suas mãos, mas a bebida parecia mais fria que antes. O que você quer me dizer, Hugo? Por favor, seja honesto comigo. Seu olhar penetrante não transmitia apenas curiosidade, mas um anseio por compreensão. Eu sou o responsável por um fundo de investimentos que busca restaurar pequenos negócios como o seu. A ideia era ajudar sem que você soubesse de quem vinha a ajuda. Mas você precisa entender que eu não fiz isso só por uma estratégia comercial. As palavras escaparam como um sussurro, pesadas com a intensidade de um confessionário. O mundo ao redor de Ana parecia desmoronar, não apenas pela revelação, mas pela sensação de ter sido mantida à parte de algo tão significativo. Você está me dizendo que eu sou apenas um projeto para você? A raiva e a tristeza misturaram-se em sua voz, como uma tempestade prestes a desabar. Hugo parecia abalado. Não, Ana. Eu me importo com você. Desde o início, quando você estava tão desmotivada, eu quis ajudá-la porque reconheci seu talento. Mas isso virou algo mais. Eu nunca quis que você soubesse numa posição inferior. Isso nunca foi só um investimento. Ela não conseguia processar a enxurrada de emoções. E se eu não quisesse a sua ajuda, Hugo? E se tudo que você fez apenas reforçar o que eu já temia? Que minha luta não é suficiente? O olhar de Hugo era profundo e sincero, mas isso não a acalmava. Ana, você é uma mulher forte. Lutar sozinha é admirável, mas não precisa ser assim. Tem pessoas que querem ver você brilhar, só isso. Eu quero isso por você. Ana levou um momento para refletir. O que ele dizia ressoava dentro dela, mas a dúvida ainda era uma sombra constante. Como posso confiar no que você disse? No fundo, eu sou mais um arquivo das suas finanças. Hugo a olhou, os olhos cheios de desespero. A confiança precisa ser construída, eu sei. Me deixe provar que estou aqui para te apoiar, não para o meu próprio benefício. Vamos estabelecer um plano.
Algo que realmente represente a sua visão. Você é quem deve estar no controle. Ela se encontrou numa encruzilhada. Era uma oferta tentadora, mas também uma armadilha. E se eu não conseguir, Hugo? E se eu falhar em todos os aspectos? E se você triunfar? E se alcançar seus sonhos for só uma questão de jogar junto? Não tenha medo da falha. O fracasso é parte do crescimento. Vamos fazer isso juntos. Vou estar ao seu lado se você me deixar. As palavras dele reverberaram na profundidade de sua alma. Para cada instinto que a fazia hesitar, havia uma voz dentro dela gritando por libertação, uma chance real de transformar tudo o que havia construído. Mas antes de fazer qualquer movimento, Ana precisava de mais clareza. O que ela realmente queria no fundo? Ela respirou fundo, sentindo o peso das suas escolhas. Pode ser que eu não esteja pronta para tudo isso agora. Mas eu preciso de tempo para pensar. A ansiedade se misturava a uma pontada de esperança. Enquanto refletia, notou a expressão no rosto de Hugo. Era uma mistura de compreensão e desamparo, como se soubesse que a batalha estava apenas começando. Claro, Ana. Estarei aqui quando você estiver pronta. Mas precisamos também conversar sobre o que vem a seguir. A atmosfera à volta deles mudou novamente. O entusiasmo pela oportunidade que estava diante dela misturava-se com a urgência de um mistério ainda não resolvido. Um novo dilema surgia, uma questão que talvez pudesse mudar tudo, o que ela realmente desejava para seu futuro. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. Até que ponto seria ela capaz de se abrir para novas possibilidades e enfrentar os fantasmas do passado? Ana saiu do café com a cabeça cheia e o coração acelerado. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, mas a sensação de calor havia evaporado, substituída por um turbilhão de emoções confusas. O sol escaldante da tarde parecia refletir seu estado interno, brilhando intensamente, mas também apresentando sombras imensas. Ela precisava de um lugar tranquilo para organizar os pensamentos. Caminhou sem rumo pelas ruas movimentadas, onde os sons da cidade pareciam incrivelmente distantes. Cada passo era um eco do seu dilema. As palavras de Hugo divorciavam na sua mente. Vou estar ao seu lado se você me deixar. Aquilo a puxava e a repelia ao mesmo tempo. A possibilidade de um novo futuro brilhava como uma luz no fim de um túnel, mas o medo de se deixar levar pela fragilidade de suas esperanças também a paralisava. Ao chegar em casa, Ana encontrou seu pequeno espaço desarrumado, mas acolhedor. As paredes eram adornadas com fotos de momentos felizes e conquistas, pequenos lembretes de sua luta e perseverança. Ela se deixou cair no sofá, fechando os olhos. O que você realmente quer, Ana? Questionou a si mesma, tentando conectar-se com a voz interior que teimava em permanecer calada. 1 minuto se passou, então 2. Ela precisava de clareza, não de mais incertezas. O que mais a feriu nos últimos tempos foi a sensação de inadequação, de que cada conquista não era suficientemente boa. Mas e se Hugo fosse a chave para desbloquear seu potencial? Um conflito ainda mais profundo começou a borbulhar dentro dela. Aceitar ajuda significava abrir mão do controle? Ana decidiu preparar um lanche simples, algo que pudesse nutrir tanto o corpo quanto a mente. Enquanto cortava os ingredientes, cada fatia de tomate e cada pedaço de abacate pareciam preencher um vazio crescente. Mas mesmo assim a inquietação persistia. Após comer, pegou seu caderno de anotações, um objeto mágico que guardava os traços de suas ideias e sonhos. Nas páginas, risos, desabafos e planos misturavam-se, formando uma tapeçaria da sua vida. Ela começou a escrever sobre o que realmente desejava. Palavras nasciam, cheias de vida e esperança. Quero ver meu negócio crescer. Quem sabe uma loja nova? Um espaço mais amplo. A possibilidade de não estar apenas sobrevivendo, mas prosperando. Enquanto escrevia, uma sensação de alívio tomou conta dela. Era como se cada palavra a ajudasse a dissipar as nuvens que encobriam sua visão do futuro. A conexão com seus sonhos era intensa, e a ideia de colaborar com Hugo se tornava uma janela para novas possibilidades. Mas, no fundo, uma sombra persistia. E se ele não for a pessoa que eu imagino? E se tudo acabar se tornando um jogo de interesses? A angústia não podia ser ignorada e a pergunta pairava como um peso no peito. Para finalizar a noite, Ana abriu seu celular, hesitando antes de buscar uma mensagem. Mas ao ver o nome de Hugo na tela, um rastro de determinação a atravessou. Preciso resolver isso. Vou me encontrar com ele amanhã. Enquanto se deitava, a mente já fervilhava ao imaginar o que poderia acontecer. A manhã seguinte trazia a esperança de respostas, mas também a incerteza que vinha com o desconhecido. O que Hugo esperava dela? E ela, o que esperava dele? Naquele instante, o futuro estava diante dela, cheio de promessas e medos.
O primeiro passo a ser dado poderia ser a chave da transformação. E a pergunta surgia insistente: seria ela capaz de abraçar a mudança e enfrentar o que viesse pela frente? O coração pulsava combinando ansiedade e expectativa, enquanto a noite se aprofundava. Amanhã, Ana entenderia se o que parecia um colapso era, na verdade, uma oportunidade disfarçada. E assim, sob o véu da incerteza, ela se preparava para um encontro que poderia mudar tudo. Ana acordou com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas. O dia prometia ser intenso e seu coração batia mais rápido a cada pensamento de Hugo. A expectativa misturada com a ansiedade parecia dançar dentro dela, criando um turbilhão que a fazia sentir-se viva e, ao mesmo tempo, vulnerável. Tomou um banho frio, tentando afastar as dúvidas. Os azulejos gelados deixavam sua mente clara, e enquanto se ensaboava, repetia para si mesma: eu sou forte, eu tenho que acreditar em mim. Porém, cada vez que lembrava do encontro, sentia um nó no estômago, e as perguntas se multiplicavam. O que Hugo realmente quer de mim? Posso confiar nessa conexão? Vestiu uma roupa que lhe dava confiança, um vestido leve, que dançava com seu corpo ao andar. Olhou para o espelho e tentou ver a mulher decidida que desejava ser, mas ainda havia um reflexo de dúvidas nos olhos. E se tudo isso for um erro? Após um café da manhã apressado, Ana pegou sua bolsa e saiu de casa. O caminho até o café onde se encontraria com Hugo parecia mais longo do que o normal. Cada passo era moldado por uma mistura de expectativa e medo. Ele tinha a capacidade de fazer seu coração disparar com um simples sorriso, mas também trazia à tona inseguranças que ela preferia ignorar. Ao entrar no café, suas mãos tremiam levemente. O aroma reconfortante do café misturava-se ao som suave das conversas nas mesas ao redor. Contudo, quando seus olhos encontraram Hugo, todo o resto desapareceu. Ele estava ali, vestido de forma casual, mas ainda assim emanando um charme que a deixava sem palavras. Oi, Ana. Que bom que você veio, disse ele mais caloroso do que nunca. Seu sorriso parecia iluminar o ambiente, e uma onda de alívio atravessou Ana enquanto ela se sentava à mesa. Oi, Hugo. Eu realmente precisava falar com você, respondeu, a voz falhando um pouco enquanto tentava recuperar a compostura. O que deveria ser uma conversa leve logo se transformou em um turbilhão de emoções. Hugo começou compartilhando suas ideias sobre o negócio, mas, a cada palavra, Ana sentia seus medos e esperanças se confrontando. À medida que suas conversas avançavam, ela mal percebeu que estava se abrindo, falando sobre seus sonhos e a insegurança que a acompanhava. De repente, ele a interrompeu com um olhar sério. Ana, eu não estou aqui apenas para discutir negócios. Eu quero te ajudar, mas preciso saber se você está disposta a confiar em mim. Posso entender se você tiver receios. Eu mesmo tive na vida muitas situações em que confiei e me feri. As palavras dele ressoavam como um eco dentro dela. Ali estava o dilema que a havia paralisado, a confiança. No fundo, ela também queria acreditar, mas as feridas do passado estavam à espreita, prontas para serem reabertas. Ela respirou fundo, as emoções fervilhando em seu peito. Hugo, eu gostaria de acreditar em você e em nós, mas não posso simplesmente esquecer o que já passei. O que se eu me machucar novamente? A tensão entre os dois tornava-se palpável. Eles estavam em um campo minado emocional, prontos para explodir a qualquer momento. A resposta de Hugo foi firme, mas suave. E se essa dor também for um passo para o crescimento? Nem tudo precisa ser perfeito. O que realmente importa é a disposição de tentarmos juntos. Ana sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. As palavras dele eram como um bálsamo, acalmando sua turbulência interna, mas despertando novas inseguranças. A conexão estava ali pulsante, mas a pergunta permanecia: até onde ela estava disposta a ir? E assim, o coração de Ana batia freneticamente, enquanto ela se perguntava se realmente poderia deixar os medos de lado e arriscar-se em um futuro que a atraía. Poderia aquele encontro ser o primeiro passo para algo mais significativo? Quando seus olhares se encontraram novamente, Ana percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. O que ela escolheria? Ana engoliu em seco, seus pensamentos girando como uma tempestade. Hugo estava à sua frente, tão confiante, tão seguro de suas palavras. A tensão no ar parecia elétrica e, por um momento, ela desejou que o tempo parasse, que houvesse um jeito de garantir que esse momento não se esvaneceria. A incerteza do futuro se misturava ao calor reconfortante que brotava de dentro dela, fazendo-a olhar diretamente nos olhos dele. Você acha que podemos conseguir? A pergunta escapou dos lábios dela quase sem que ela percebesse, revelando a fragilidade de seu estado emocional. Eu acredito que sim. Acredito que juntos podemos superar o que vier pela frente.
A voz de Hugo era firme, mas havia uma doçura por trás dela que fez o coração dela disparar. Eles continuaram a conversar, as palavras deslizando suavemente entre si, com risos e sorrisos brotando de uma conexão que parecia mais profunda a cada instante. Hugo falava sobre seus planos, as metas que desejava alcançar, mas Ana não conseguia desviar o olhar de sua expressão. Ele não era apenas um homem de negócios, mas alguém que parecia entender as nuances do coração dela. E se não funcionarmos? E se tudo isso acabar mal? Sua voz mal soava acima do sussurro do café, mas aquelas palavras pesadas caíam como chumbo entre os dois. Hugo a observou atentamente, como se o mundo à sua volta tivesse desaparecido. Ana, o risco é a única maneira de encontrar algo verdadeiro. E a verdade, para mim, é que você é alguém especial. A conexão que sentimos é rara, e eu não quero deixá-la escapar. O coração dela acelerou com as palavras dele. Queria acreditar, mas as feridas do passado formavam barreiras que eram difíceis de romper. E se a decepção voltasse a ser sua companheira? Contudo, havia uma centelha de esperança que começou a acender dentro dela. Se eu aceitar esse risco, o que isso significará para nós? Como iremos lidar com as quedas se elas acontecerem? Hugo sorriu, aquele sorriso que fazia o mundo inteiro parecer mais brilhante. Isso significa que estaremos juntos para enfrentar tudo. Se um dia a dor chegar, teremos um ao outro para nos apoiar. Estaremos construindo algo juntos, algo que vale a pena lutar. Aquelas palavras foram um sopro de ar fresco. Ana sentiu uma mistura de coragem e medo, como se estivesse à beira de um precipício, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela desejava saltar. A conversa os levou a um espaço mais íntimo, onde compartilharam histórias de suas vidas. Ana falou sobre seus sonhos e o desejo de mudar seu destino. Hugo contou sobre a infância e as dificuldades que enfrentou, revelando um lado vulnerável que raramente mostrava. Ela se viu atraída não apenas por sua aparência, mas pela alma que ele revelava. O jeito como ele se abria tornava tudo mais real, mais palpável. Mas em meio a risos e momentos de conexão, Ana se lembrava do peso que estava carregando. E se você descobrir algo sobre meu passado que o desaponte? E se eu não for quem você espera? Ela mal conseguia olhar nos olhos dele enquanto falava, a vulnerabilidade quase a paralisando. Hugo tomou sua mão, um gesto simples, mas que fez um calor percorrer seu corpo. Todos nós temos passados que preferimos esconder, mas o que importa é o que somos agora. Eu quero conhecer você por inteiro. Quaisquer medos ou inseguranças que você tenha, estou disposto a enfrentá-los. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo a força daquela conexão. Mas as sombras do passado ainda dançavam em sua mente, prontas para interromper a doçura do momento. Posso ser forte, mas eu preciso saber se você também pode lidar com as tempestades que vêm comigo. Ele hesitou por um momento, avaliando a intensidade daquelas palavras. Eu estou aqui, e estou disposto a lutar por isso. Mas Ana, você também precisa lutar. O coração dela palpitava, e ao mesmo tempo, um novo medo a envolveu. E se ela se entregasse? E se ao se abrir para Hugo, tudo se tornasse ainda mais complicado? Certo, Hugo, a voz dela era um sussurro, quase inaudível. Eu vou tentar, mas precisamos ser honestos um com o outro. Sobretudo, precisamos ser transparentes. O sorriso dele se alargou, e Ana percebeu que havia tomado uma decisão importante. Um novo caminho estava diante dela, mas o que viria a seguir? Ana sentia o temor e a esperança se entrelaçando. O próximo passo seria crucial, e ela ainda não sabia onde isso a levaria. Poderia aquele ser o início de algo transformador, ou estaria a caminho de um novo sofrimento disfarçado? Enquanto pensava nisso, um grupo de pessoas entrou no café, e entre elas, um rosto conhecido a fez congelar. Era sua antiga amiga e rival, Laura. Ana não podia acreditar nessa coincidência. Laura não estava ali por acaso. O que isso significaria para o novo capítulo de sua vida? Ana estremeceu ao ver Laura se aproximar, o olhar dela irradiava uma confiança que a deixava inquieta. A rivalidade entre as duas nunca havia se dissipado, e em um instante, a aura de serenidade que envolvia o encontro com Hugo parecia se desvanecer. Laura a cumprimentou com um sorriso, mas havia algo de desdenhoso nos olhos dela. Ana, que surpresa te ver aqui e com esse empresário, eu imagino. O tom quase provocativo disparou alarmes na mente de Ana. Ela tentava manter a postura, mas o nervosismo crescia. Hugo, percebendo a tensão instantânea, olhou para Ana e perguntou com cautela: você conhece ela? O brilho nos olhos dele era cortante, e Ana desejou que a terra engolisse. Sim, somos antigas conhecidas, respondeu Ana, tentando desviar o olhar para não revelar o impacto da presença de Laura. Laura então se virou para Hugo.
Eu sou Laura. E você deve ser o famoso Hugo, não é mesmo? Ouvi tanto sobre você. Ela se aproximou, o tom insinuante navegando entre elogios e farpas discretas. A atmosfera mudou instantaneamente. Hugo pareceu intrigado, mas também um pouco desconfiado. Prazer, Laura. O que você ouviu sobre mim? Ah, coisas boas, claro, disse Laura, colocando a mão no queixo de forma pensativa. Mas a Ana não é a única com um pouco de história nessa cidade. Até onde sei, você tem um bom passado também, não é? Ana ficou em silêncio. Os olhos que antes eram cheios de esperança agora estavam prestes a transbordar de insegurança. O coração dela pulsava com a ideia de que Laura poderia expor alguma fraqueza, alguma fragilidade que ela tanto tentou esconder de Hugo. Laura, não precisamos discutir sobre o passado, Ana insistiu, um pouco mais firme do que pretendia. Ela sabia que qualquer revelação ali poderia afetar tudo o que estava construindo com Hugo. Claro que não, Ana, Laura respondeu, com um sorriso que exalava sarcasmo. Mas costuma ser interessante saber mais sobre as pessoas que nos rodeiam, não é mesmo? Especialmente quando elas parecem tão diferentes do que realmente são. O clima de tensão tornou-se quase palpável, e Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. Hugo, em vez de se abalar, manteve o olhar firme. Eu gosto de conhecer as pessoas pela sua verdade, não por rumores. Não quero que nada venha a atrapalhar o que estamos construindo aqui. A declaração dele ressoou em Ana como um eco de esperança, mas o olhar de Laura não se desviava, permanecendo desafiador. Você pode achar isso bonito, Hugo. Mas às vezes a verdade é a última coisa que queremos ouvir. As palavras de Laura pairaram no ar, como uma sombra ameaçadora sobre a mesa onde estavam sentados. Ana tentava manter a compostura, mas a insegurança a consumia. Por que você veio aqui, Laura? Ana perguntou, sua voz agora mais firme, mas carregada de emoção. Se não é para nos apoiar, o que você realmente quer? Laura respirou fundo, afastando-se um pouco, mas a expressão dela ainda era de alguém que havia encontrado um ponto fraco. Só tinha curiosidade. Afinal, amizades e inimizades podem mudar. E com pessoas assim, tudo pode acontecer. O coração de Ana afundou ao ouvir isso. Estava realmente disposta a se abrir para Hugo, mas as palavras de Laura pareciam ecoar em sua mente. E se você não for quem ele espera? Hugo, por sua vez, olhou para Ana e fez um gesto, como se quisesse distraí-la da atmosfera pesada. Vamos conversar um pouco mais lá fora? Sugeriu, seu tom calmo e acolhedor contrastando com a tensão do momento. Ana assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo em Laura. Eu vou. A determinação dela surgia como uma última defesa. Enquanto saíam, a figura de Laura ficou imersa nas sombras do café, mas a sensação de que o passado poderia retornar para assombrá-la a seguiu como um fantasma. O que mais Laura saberia sobre ela? E mais importante, o que isso significaria para a nova vida que estava tentando construir ao lado de Hugo? Ela precisava ser forte. O tempo estava a seu favor, mas agora mais do que nunca, a tensão entre passado e futuro se tornava um desafio inadiável. E nesse momento, Ana sabia que a verdade de sua história poderia ser revelada a qualquer instante. O que Hugo realmente descobriria a respeito dela? E se a tempestade que ela tanto temia estava prestes a desabar? O ar fresco do lado de fora do café pareceu aliviar um pouco a pressão que Ana sentia no peito. Hugo puxou uma cadeira e lhe fez um gesto para que se sentasse. Enquanto ela se acomodava, um misto de ansiedade e alívio tomou conta dela. O olhar de Hugo era sereno, um porto seguro em meio à tempestade. Você está bem? Ele perguntou, a preocupação clara em sua voz. Ana respirou fundo. Eu só não esperava encontrar Laura aqui. Ela sempre foi complicada. Seu olhar desviou como se ao falar dela pudesse invocar uma sombra do passado que preferia deixar enterrada. Hugo a observou com atenção. Sei que é difícil, mas não devemos deixar que o passado defina o nosso presente. As palavras dele soaram como um mantra, um lembrete do que ela precisava fazer, mas a insegurança ainda dançava sob sua pele. E se o passado fosse uma carga que não poderia simplesmente se livrar? Você tem razão. Mas às vezes me pergunto se minha história é pesada demais para alguém como você. A sinceridade deixou seu coração mais leve ao soltar essa verdade. Ela estava vulnerável, mas precisava se abrir. Só quero conhecer quem você realmente é, Ana. O que veio antes não importa para mim. O que eu vejo agora é alguém incrível, confiante, única. Hugo sorriu, quebrando um pouco a tensão. Ela sorriu de volta, mas o sorriso de Laura ainda lhe assombrava. Você não sabe do que ela é capaz. E você? Ele contra-atacou, a pergunta veio carregada de determinação. O que você é capaz? Tome as rédeas da sua história. Não deixe que Laura a coloque em uma posição defensiva.
Ana piscou, surpreso por sua resposta direta. Easy, cowboy. Eu só não quero que você se surpreenda se algo do passado surgir, ou se minha história te afastar. Essa é a questão. Muitas vezes fugimos de nossas verdades, mas elas sempre aparecem de um jeito ou de outro. Então, a única coisa que podemos fazer é enfrentá-las juntos. Ela absorveu as palavras, como se cada uma fosse uma gota de coragem. Essa era uma chance de se libertar do peso que a oprimia. Mas uma parte dela ainda hesitava. E se o que Laura dissesse mudasse a forma como Hugo a via? Você tem certeza de que quer mesmo saber? Ela perguntou, a voz falhando um pouco. Sim, quero. Para que possamos crescer juntos, precisamos ser honestos um com o outro. O olhar de Hugo penetrava sua alma. Ana sentiu que ele não estava apenas querendo saber. Ele queria construir algo verdadeiro. Ela hesitou, o medo atordoando sua mente. A imagem de Laura dançou em sua cabeça, os ecos de um passado que ela pensou que pudesse ter deixado para trás. O momento se arrastou por longos segundos e então, sem mais pensar, Ana decidiu que era hora de desvendar sua verdade, não apenas para Hugo, mas para si mesma. Uma vez eu fiz escolhas antes que pudesse continuar. Um movimento à sua direita a interrompeu. Laura estava de volta. Com um sorriso que poderia ser confundido com malícia, ela cruzou os braços. Ah, que momento bonito! Você duas aqui falando sobre escolhas? A atmosfera ficou pesada novamente e Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Hugo se virou, seu semblante se transformando. Laura, não é a hora para mas é Hugo. Oh, você não sabe as coisas que já ouvi sobre a Ana. E o que ela fez quando nós éramos próximas. Ana gelou, as palavras da rival ecoando como um sino distante, lembrando-a de que a verdade pode ser um peso difícil de carregar. Que tipo de revelação Laura tinha em mente? As perguntas começaram a martelar em sua cabeça e em um instante, tudo o que pensou estar sob controle girou fora de seu alcance. Coração disparado, ela se virou para Hugo. Qual seria a reação dele agora? O que Laura pretendia expor? Seja o que for, ela estava prestes a perder o controle de uma história que não era dela. E quando olhou nos olhos dele, a pergunta que sua mente roeu escapuliu da sua boca. E se a verdade for mais dolorosa do que eu imagino? O sorriso de Laura se alargou, como se ela saboreasse a tensão que havia criado. Ana sentiu como se tivesse sido atingida por uma onda de frio cortante. A atmosfera se transformou e a confiança que começava a tomar forma entre ela e Hugo parecia desmoronar como uma torre de cartas. Ah, Ana, não se preocupe. Não vou contar tudo agora, mas suas escolhas são super relevantes para a conversa. Laura provocou, e a malícia em sua voz era evidente. Ela estava a um passo de revelar segredos que poderiam devastar não apenas a relação de Ana com Hugo, mas também as esperanças que ela começava a nutrir. Hugo franziu o senho, sem entender completamente o impacto que aquelas palavras poderiam ter. Laura, você precisa parar. Não é certo, mas a força na sua voz não bastava para calar a rival. Ele estava perdido entre o desejo de proteger Ana e sua curiosidade angustiante. Ana mal conseguiu ouvir as palavras de Hugo. Sua mente girava em uma espiral de lembranças tão antigas que pareciam quase irreais. Momentos de dor e desespero pulsavam em seu peito. O que Laura poderia revelar que mudaria tudo? As escolhas que ela fez, as que não fazia, tudo vinha à tona, como um filme que você tenta esquecer, mas que sempre retorna à sua mente em momentos cruciais. Eu sei que você prefere esconder seu lado sombrio, mas não se esqueça de que eu estou aqui, ciente do que você realmente é. Laura moveu-se para mais perto, seu olhar ardente e provocativo. Apenas lembre-se de que eu sou a única que sabe a verdade. Ana apertou os olhos, lutando contra a vontade de se encolher. Com um esforço quase sobre-humano, decidiu não dar poder a Laura. Ela respirou fundo, tentando mostrar confiança. O que você acha que sabe não me define. Não deixarei você controlar minha história. A voz de Ana estava ligeiramente trêmula, mas firme. Hugo a deixou falar. Ele sentia a batalha interna que ela enfrentava. Para ele, Ana era uma força da natureza, suas fraquezas não diminuíam sua grandeza, apenas a tornavam mais real, mais humana. Mas diante de Laura, ele se sentia como se estivesse apenas se aproximando de uma tempestade. Ah, queridinha, você pode tentar acalmar os ânimos, mas lembre-se, a verdade é como um monstro debaixo da cama. A gente sabe que existe, mas quantas vezes se tem coragem para olhar? Laura ria, uma risada que cortava o ar e ressoava em seus ouvidos. Ana sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que Laura poderia estar se referindo? Qualquer escolha feita no passado sem dúvida poderia ser um fardo, mas ela estava decidida a não deixar esse fardo a esmagar. Olhou nos olhos de Hugo e mesmo em meio ao tumulto, percebeu que ele era um porto seguro.
E se a verdade fizer eu me sentir mais leve? Ana murmurou para si mesma, um sussurro quase inaudível que transbordava insegurança e esperança. Você só saberá se tentar, respondeu Hugo, um fio de confiança em sua voz que era quase palpável. O olhar dele se encontrou e por um segundo, era como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido. A necessidade de ser sincera, de se libertar daquela pressão, era tão intensa que fez com que ela quisesse gritar. Mas Laura ainda estava ali como uma sombra ameaçadora. Laura, se você tem algo a dizer, diga logo, Hugo interrompeu, agora com a voz mais firme. O que, você quer ouvir a verdade sobre a Ana? Ou você prefere que ela continue a esconder quem realmente é? A provocação de Laura continuava, mas Hugo encarava-a com determinação. Ana sabia que a decisão estava em suas mãos. O peso do passado estava ali, esperando para ser desvelado. Mas ela tinha alguém ao seu lado, alguém que poderia amá-la, mesmo nas partes escuras de sua história. Está na hora de enfrentar, ela decidiu em um sopro de coragem. Mas a pergunta que ficou no ar era: qual seria o preço dessa revelação? A verdade poderia ser libertadora, mas também poderia destruir tudo. E a tensão no ar crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. O que Laura realmente sabia? O que mais estava por vir? O vento soprava levemente, como se tentasse acalmar os ânimos agitados ao redor daquela pequena mesa fora do café. Ana sentia seu coração pulsar, um tambor estrondoso dentro do peito. Olhos de Hugo se fixaram nela, repletos de esperança e um misto de preocupação. Então ela fez algo que nunca imaginou ser capaz, disse seu nome e lançou um olhar de determinação para Laura. Você pode até achar que sabe da minha história, mas eu sou muito mais que momentos que não orgulho. Não sou um rótulo, e você não vai me reduzir a isso. A força nas palavras dela ecoou, desafiando o ar pesado que cercava. Hugo assentiu levemente, a energia entre eles mudando momentaneamente. Por um instante levou a mão até a Diana, e o toque trouxe uma onda de coragem, como se ele dissesse que estava ali para enfrentar isso ao lado dela. Mas Laura só sorria como se soubesse algo que poderia desmoronar qualquer mural que Ana tentasse construir. Ana, você se esquece de que passado e presente sempre se entrelaçam. Não adianta tentar se esconder atrás de bravata, disse Laura, o olhar provocador. Diga a verdade, e assim você pode finalmente se libertar. Ana respirou fundo novamente. Precisava de clareza. Precisava encarar não só Laura, mas também seu próprio reflexo. Uma vez, tive medo de falhar, e tomei decisões erradas que machucaram pessoas ao meu redor. Isso é verdade, faz parte de mim, mas não é tudo o que eu sou. Hugo apertou a mão dela, e a conexão visível entre os dois parecia brilhar mais forte. O que importa é como estamos decidindo viver agora. E você não está sozinha, Ana. Ninguém deve enfrentar seus fantasmas sozinho. As palavras de apoio de Hugo plantaram uma semente de esperança em seu coração. Ela começou a acreditar que abrir-se poderia ser o primeiro passo para liberar os fardos que sempre carregou e que agora estavam prestes a serem revelados. Laura, tudo bem, sabe de algumas coisas sobre o meu passado, e eu não tenho vergonha de dizer que já errei. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou lutando para ser melhor a cada dia, para realizar meus sonhos. Ana inspirou profundamente, encarando os olhos do que antes era sua rival. O que você sabe não pode me definir ou destruir o que estou construindo. Laura não pareceu abalada. Engraçado como você se acha emocionalmente equipada para lidar com isso. Mas assim como seu passado pode voltar a se manifestar, a verdade não permanece enterrada para sempre. Um dia, ela vai voltar. E vai doer. Com um movimento que surpreendeu a todos, Hugo se levantou e encarou Laura com firmeza. Desculpe, mas isso não é seu jogo. O que você está tentando fazer não vai funcionar. O que importa é o que Ana está fazendo agora, e ninguém pode tirar dela o que ela conquistou. As palavras de Hugo foram como um escudo. O coração de Ana pulsava com uma mistura de gratidão e determinação, e a presença dele a tornava cada vez mais forte. Hoje pode ser o dia em que a minha verdade será libertada, e você não tem mais poder sobre mim, Laura. A expressão desdenhosa de Laura começou a desvanecer. Já não parecia tão segura quando viu que a determinação de Ana brilhava de maneira intensa. Ana então decidiu continuar. Eu não sou perfeita. Cometi erros. Mas quem é, não é mesmo? A vida é uma jornada incrível de aprendizados e crescimento. Ao invés de me diminuir, eu espero fazer a diferença para aqueles que precisam de mim. E isso começou com aceitar a ajuda do Hugo. Hugo sorriu. O sorriso dela iluminou a atmosfera, enquanto Laura parecendo se perder em seus próprios pensamentos. A tensão no ar começou a dissipar, e a luz do sol começou a brilhar com mais força. E se isso faz de você a verdadeira Ana?
Alguém que não se esconde mais atrás de sombras e medos? A mulher que aceitou ser vista tal como é, cheia de vida e sonhos, carrega um valor inestimável. Hugo enfatizou. Ana olhou para o céu e sorriu, sentindo que finalmente havia construído um abrigo seguro para si mesma. Eu sou muitas coisas, e o que eu escolho ser. A partir de agora é o que realmente importará. Eu escolherei não deixar a Laura ou qualquer outro ser humano controlar minha história, porque eu a escrevo. Laura hesitou, igual a uma sombra se dissipando na luz do sol. A rivalidade parecia ter chegado ao fim, não com ódio, mas com uma aceitação mútua de que ambas estavam em caminhadas distintas, e agora mais do que nunca, Ana estava pronta para seguir em frente. Você vai descobrir, Ana, Laura disse com um toque de amargura, mas também de respeito, o que você realmente é capaz de conquistar. Ana cumprimentou não com raiva, mas com um olhar de compreensão. Obrigada, Laura. Espero que você também encontre seu caminho. Bons desafios nos esperam, e precisamos ser fortes. E enquanto Laura se afastava, Ana pôde finalmente respirar um ar limpo e fresco. Ela havia tomado a decisão de não deixar o passado a dominar. E ali, ao lado de Hugo, sentiu que estava se tornando a mulher que sempre quis ser. A luz que agora sentia pulsar dentro de si a animava. Era a hora de olhar para frente e abraçar suas escolhas. Assim, deixava os fardos do passado para trás. E você? Está pronto para abraçar as mudanças da sua própria vida? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe com seus amigos que precisam ver essa história. Comente com suas teorias e reações, e não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de história sabem a importância de apoiar. Vamos juntos nessa jornada!